E começamos o nosso programa de hoje falando a respeito da doença de Alzheimer. Essa doença que atinge tantos idosos em todo o país. Doutora Adilson Fácio conversa com a geriatra, professora e doutora Mariana Freiria, falando a respeito desse grande assunto. No nosso quadro Dicas de Saúde de hoje, nós vamos continuar com o prazer de conversarmos aqui com a geriatra, a professora Mariana Freiria. E hoje nós vamos comentar sobre um tema muito frequente na nossa população. Cerca de 10 a 13% das pessoas que atingem mais de 60 anos têm ou terão o Alzheimer. E é para falar sobre esse tema que eu gostaria de perguntar à professora Mariana qual é as características principais, qual é o panorama geral dessa doença na nossa população. Bom, com o aumento do envelhecimento populacional, nós estamos nos deparando com um aumento também de doenças, tá? No atendimento ao público idoso. E entre essas doenças, o Alzheimer é uma das demências mais frequentes, é o que a gente mais vê no consultório, é a demência da doença de Alzheimer, né? Ela é a número 1 das demências em geral, tá? E, infelizmente, o paciente já chega para a gente numa fase já moderada a avançada, porque a família acaba acreditando que aquele esquecimento é normal, faz parte da velhice. O que eu quero deixar claro para o telespectador é que nem todo esquecimento faz parte da velhice. Quando aquele esquecimento ele começa a repercutir nas atividades do cotidiano desse idoso, ele deixa de ser normal. Então, por exemplo, o paciente que sempre, a senhora que sempre cozinhou, fazia o almoço da casa, começa a deixar a panela queimar, troca ingrediente, então isso já é um prejuízo naquela atividade do cotidiano. O senhor que sempre pagava a conta todo mês, ele começa a esquecer a data de pagamento. Esse esquecimento não é normal. A família deve procurar um profissional capacitado como geriatra para investigar o porquê desses sintomas. Fazendo-se o diagnóstico nessa fase, a evolução da doença ela pode ser interrompida ou modificada? Interrompida não, modificada sim. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor para o paciente e para essa família. Nós temos hoje medicamentos disponíveis, inclusive na rede pública, para prescrição desses pacientes, e a indicação é na fase mais inicial possível. Pode ser prolongado esse tratamento? Pode, mas as respostas são piores quando o diagnóstico é feito numa fase mais tardia da demência. Então, professora Mariana, que dicas nós podemos dar para os nossos telespectadores para prevenção ou para uma melhor evolução das demências e também da doença de Alzheimer? É muito importante nós pensarmos em como nós queremos envelhecer, né? E isso vai nos fazer, nos motivar a fazer atividade física, alimentação balanceada, abandonar vícios inadequados. E a prevenção no paciente que já é idoso é estimulação cognitiva. Então, leitura, estar sempre atualizado no que está acontecendo ao seu redor, no mundo, né? Em relação a notícias mesmo. Palavra cruzada é válida, a gente tem evidência científica disso. Então, a estimulação cognitiva com atividade intelectual e abandono de vícios e hábitos de vida saudáveis, com certeza a gente vai conseguir retardar a evolução, o aparecimento aí de um prejuízo de memória e uma possível demência. Durante essas 2 semanas nós tivemos esse prazer imenso de estar aqui com a professora Mariana e eu gostaria de deixar a palavra com ela agora para que ela faça uma mensagem aos nossos telespectadores. Eu gostaria de agradecer ao programa Tempo ao Tempo, ao Dr. Adilson pelo convite. É sempre muito bom esclarecer a população sobre o envelhecimento saudável e sobre também as doenças mais comuns do envelhecimento. Portanto, tenha hábitos mais saudáveis, abandone os seus vícios, procure o seu médico regularmente e com certeza a sua velhice será muito agradável. Essa é a nossa dica. E assim nós encerramos essa série de reportagens sobre a melhor idade, com chave de ouro, com a professora Mariana, dando essas dicas tão importantes que nós acabamos de ouvir. Eu agradeço a atenção de todos e desejo uma excelente semana, sempre com muita saúde.